Fala jovens, aqui é o professor Marquinhos de Biologia para mais uma aula de como cai a biologia no Enem. Nós vamos ver hoje a análise de heredogramas e classificação de heranças em genética. Essa questão foi a questão 57 do Caderno Amarelo de 2014. E eu gosto dessa questão porque ela traz para a gente a oportunidade de analisar várias coisas, vários pontos da genética. Então, antes da gente começar a falar dessa questão, antes da gente começar a ler a questão, eu gostaria de fazer um comentário. Eu gostaria de relembrar com vocês o que aconteceu o ano passado. Caiu na genética do Enem o ano passado mapas cromossômicos. No ano retrasado caiu linkage, dois conteúdos que nunca tinham caído. Então a gente acredita que esse ano, 2021, existe uma chance muito grande de voltar a cair os heredogramas. Sem contar também tipos sanguíneos. Faz muito tempo que não cai sistema ABO, beleza? Essa questão que vocês estão vendo aqui é uma questão que nos dá a oportunidade de retomar muitos conceitos. Vamos ler o enunciado. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Primeiro, nós precisamos analisar a característica geral da herança. O que a gente vê? Em todas as gerações existem pessoas afetadas, tá vendo? Tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Como assim em cada geração? Vamos lembrar do conceito? Aqui eu tenho o heredograma de uma família, onde na geração 1 tem 4 irmãos. O quarto irmão aqui é casado com uma mulher normal, ele é afetado, casado com uma mulher normal, e eles têm 5 filhos que fazem parte da segunda geração dessa família, claro. Desses 5 filhos, o primeiro filho é normal, segundo aqui é uma menina afetada, terceiro uma menina afetada, quarto um menino normal e quinto uma menina afetada. Olha só que interessante, 3 filhas afetadas de um pai afetado. Vamos analisar o heredograma ao lado. Uma geração, 2 gerações, 3 gerações, faltou aqui, e 4 gerações. Percebe? Eu tenho 4 gerações aqui. Eu vejo também homens e mulheres afetados. E aqui, da geração 2 para a geração 3, eu tenho o mesmo caso que eu vi na família ao lado. 1, 2, 3, 4, 5 meninas afetadas. Todas as garotas foram afetadas de um pai afetado. Cara, isso já vale um like. Anota aí. Quando nós temos todas as filhas de um pai afetada, nós estamos falando de uma herança dominante ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X. E esse é o conceito. Olha só, vale o like e vale compartilhar com um amigo que não sabe dessa informação. Vamos lembrar, a herança dominante ligada ao sexo, nós podemos chamar ligada ao cromossomo X também, apresenta nas mulheres 3 genótipos e apenas 2 fenótipos. A mulher XAzão é afetada, ou seja, homozigoto dominante afetada. A mulher Xazinho também é afetada, porque tem o gene dominante aqui. Ela é heterozigota, porém afetada. E a mulher normal tem o genótipo Xazinho. Então o que a gente percebe aqui? Quando a herança é dominante, basta apenas um gene dominante para a pessoa ser afetada. No caso, os homens que apresentam XY só têm 2 genótipos e, consequentemente, 2 fenótipos também. Xazão Y afetado, porque tem um azão, Xazinho Y normal. Então, meus jovens, vocês perceberam o padrão aqui? Toda a herança dominante ligada ao sexo possui filhas afetadas de pai afetado. Vamos lá para a nossa pergunta. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? A letra A diz:
dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Primeiro, aparecer em ambos os sexos não é justificativa de herança. Pode aparecer mesmo. Tirando a herança holândrica, que é aquela determinada pelo Y, todas as outras pode ter tanto homens quanto mulheres afetados. No caso aqui, ser dominante é o fato, porém autossômico não. Por que não é autossômico? As doenças autossômicas não têm esse padrão de um pai afetado, todas as filhas afetadas, porque não estão relacionadas com o cromossomo X. O que seria uma herança autossômica? Vamos lembrar um pouquinho lá dos nossos cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, não é? Então vamos imaginar aqui, 46 cromossomos. Desses 46, 44 são cromossomos que não estão relacionados ao sexo, nós chamamos de cromossomos autossômicos, e 2 cromossomos são os relacionados ao sexo, que são os cromossomos sexuais, ou seja, o X e o Y estão aqui, tá bem? O que sobra, os 44 cromossômicos, são os que vão determinar cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, todas as outras características que nós chamamos na biologia de somáticas, que fazem parte do corpo, mas não estão relacionadas ao sexo. Então, nós temos 2 cromossomos para determinar características sexuais, que é o XX na mulher e XY no homem, e 44 cromossomos autossômicos para determinar as outras características do nosso corpo. Tá bem? Então, não é uma herança dominante autossômica. Letra B. Recessivo ligado ao sexo. Por que não dá para ser recessivo? Se fosse recessivo, isso que nós vimos aqui, homem mandando para todas as filhas, não teria possibilidade. Por quê? Porque a mãe mandaria dominante para alguma delas. Ainda mais quando a gente analisa em famílias separadas, né? Aqui tem 2 famílias, seria impossível acontecer isso. Então não pode ser recessiva ligada ao sexo. Sem contar que na sequência eles colocam, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Olha só, o pai nunca vai passar uma herança dominante, que é o caso dessa, para os seus filhos, porque ela está relacionada ao cromossomo X e os filhos recebem o Y do pai, né? Vamos ver o erro na letra C, que é bem evidente aqui, A gente bate o olho e já vi que existe um erro. Recessivo, também é o erro, ligado ao cromossomo Y. Percebe? As mulheres que estão afetadas não seria possível estar afetadas, porque o pai nunca manda o cromossomo Y para suas filhas, só para os filhos. Letra D. Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas dos homens afetados também apresentam a doença. Percebeu? Essa é a nossa resposta. A resposta, aliás, a alternativa verdadeira aqui é o padrão da análise do heredograma. E a letra E está falando de uma herança codominante autossômica. Nós já vimos que não pode ser autossômica, porque existe um padrão de herança ligado ao X. E o que seria o codominante, né? Vamos lembrar um pouquinho. Nós vimos codominante em genética quando nós estudamos plantas com flores brancas foram cruzadas com plantas de flores vermelhas e surgiram as flores de cor rosa. Nós vimos a codominância entre o branco e o vermelho. Quando os dois estão juntos, aparece uma mistura, o codominante. Quer dizer que ali não existe nem o branco dominando o vermelho, nem o vermelho dominando o branco. Eles se misturam. Então aparecem 3 fenótipos. E no caso aqui dessa herança apresentada, nós temos só 2 fenótipos. O afetado e o normal. Não temos 3 fenótipos. Codominância sempre mostra 3 fenótipos. Tá bom? É a mesma história da vaca malhada, que vem de um boi branco, uma vaca preta, nasce um bezerrinho malhado. Isso é codominância, 3 fenótipos. Tá bem? E aí? Gostou das dicas? Valeu a pena relembrar um pouquinho a teoria? Bom, como eu disse para vocês, é
É óbvio que vai cair uma questão de genética, já que faz parte de uma das habilidades que o Enem tem para ciências da natureza e suas tecnologias, mas eu deixaria uma aposta aqui. Heredograma, tipos sanguíneos, são alguns assuntos que já faz um tempo que não caem e o Enem gosta muito. Então é isso aí, jovens. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e deixem também sugestões de aulas para as próximas semanas, beleza? Espero ter ajudado. Beijos e abraços. Fui!